Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora você confere as principais notícias da região aqui no NA1. E vamos juntos até 1 da tarde, de onde você estiver. Olha só, tem contagem regressiva para o Carnaval. Olinda divulgou hoje detalhes da programação e a gente traz todas as informações para você. No Recife, o Galo da Madrugada está com uma campanha para arrecadar garrafinhas e você vai ver como pode ajudar. Nessa edição, tem também o Direito do Trabalhador. Este ano tem 4 feriadões e muita gente está de olho nessas folgas. Mas em algumas áreas não tem como liberar todo mundo. Bora saber como é que fica o pagamento de quem vai trabalhar e o banco de horas de quem vai folgar. E ainda, parte de um prédio do conjunto Beira-Mar, em Paulista, desabou hoje de manhã. Segundo a prefeitura da cidade, o edifício estava desocupado no momento em que caiu e ninguém ficou ferido. A Compesa anunciou um novo calendário de abastecimento de água em 15 cidades pernambucanas, por causa do nível dos reservatórios. É hora também de economizar água e evitar desperdício, mas tem comunidade que está sofrendo em dobro com essa situação. No NA1 de hoje tem ainda assunto de saúde, papo com os estudantes sobre a rotina escolar e muito mais. Então participe com a gente pelo Canal Globo. O QR Code já está aí na tela e o caminho você já sabe. É só apontar a câmera do celular como se fosse tirar uma foto e entrar em contato com a gente. Agora, 11h51. A polícia prendeu um homem suspeito de praticar estelionato contra mulheres grávidas. De acordo com as investigações, ele vendeu produtos para gestantes e bebês, como itens de enxoval e móveis, e não entregou para as clientes. Mário Carvalho está agora na sede da Polícia Civil aqui no Recife e tem mais detalhes ao vivo sobre esse caso. Mário, bom dia para você. Oi, Gustavo, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, um caso difícil até de acreditar, né, na falta de sensibilidade de uma pessoa como essa. Essa prisão aconteceu em Itamaracá por meio de um mandado de prisão preventiva pela 2ª Vara Criminal da comarca de Paulista. O homem é suspeito de praticar estelionato. Em outubro do ano passado, nós trouxemos esse caso aqui no NA1. Nós chegamos a conversar com várias mães. Elas estavam denunciando uma loja de móveis para bebês. Os móveis eram anunciados por uma rede social e eram vendidos tanto em uma loja online quanto uma loja virtual. Mas elas denunciavam que depois de realizar o pagamento, nunca receberam os produtos. Então dá para a gente imaginar a revolta dessas famílias, né? Em um momento tão especial, esperando um bebê, se organizando financeiramente para esse momento, comprando tudo, os produtos, o enxoval todo, os móveis, chegou o momento de receber e elas não receberam nada. Na época, nós registramos o prejuízo de 30 mulheres que ficaram sem receber os móveis. Nós chegamos a conversar com uma que pagou R$4.000 e não recebeu nada. Ela tinha comprado um berço, o guarda-roupa, uma cadeira de amamentação e uma cômoda. O prazo de entrega, na época, era de 30 dias. Ela estava com 9 meses de gestação e 2 meses sem receber o que ela comprou. E a gente imagina, né, o desespero de uma mãe como essa que perdeu aí R$4.000 na época. As mães denunciaram o caso à Polícia Civil, que informou ter iniciado as investigações sob responsabilidade da Delegacia de Paulista. Elas disseram que o proprietário da loja apresentava várias justificativas, como para os atrasos nas entregas, incluindo alegações de que ele foi roubado, né, o proprietário, e que as mercadorias teriam ficado presas em outros estados. Em outubro, quando nós fomos à loja em Paulista, nós encontramos o estabelecimento de portas fechadas. A polícia ouviu as 30 mulheres vítimas também, e também ouviu o proprietário que tinha dito, né, que estava sem as mercadorias, e hoje a polícia anunciou que esse homem foi preso. O dono da loja foi preso pelo crime de estelionato. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que disse o delegado. Gustavo. Obrigado, Mário. Imagina passar por uma situação como essa, né? Um golpe desse já é complicado em qualquer fase da vida, ainda mais na gestação, durante a gestação, que é um momento bastante aguardado, né, por muitas mulheres, e também é cercado de cuidados para evitar que a mãe e o bebê tenham problemas de saúde. Um dos riscos é a pré-eclâmpsia, uma condição que altera o funcionamento de órgãos vitais, a pressão arterial e pode evoluir para algo mais grave, inclusive podendo levar à morte. Por isso é importante entender mais sobre os sintomas e as formas de se proteger. Mônica Silveira está aqui, vai trazer esse assunto para a gente. Mônica, já se sabe o que causa a pré-eclâmpsia?
A questão toda está justamente na placenta, mas, claro, existem vários fatores que podem tornar a mulher mais vulnerável a ter uma pré-eclâmpsia. Bom dia para você, Gustavo, bom dia para todo mundo. E aí a gente convidou a doutora Luísa, que é obstetra, para ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que é que acontece no organismo da futura mãe. Bom dia, né? Bom dia ainda, doutora Luísa. Bom dia a todos. A pré-eclâmpsia é uma doença que ela é causada pela placenta, né? Então, a placenta, ela se encaixa de uma forma errônea no útero e como reação a isso, existe uma reação inflamatória do local e sistêmica que faz com que o corpo, que os vasos, eles ficam bem pequenininhos, bem constritos e como resposta a isso, a gente tem um aumento da pressão arterial. Fora isso, a gente tem também a eliminação de proteína pelo xixi, que são os dois grandes marcos da doença, a proteinúria e o aumento da pressão arterial. E, logicamente que as pessoas ficam se perguntando, mas quem tem mais possibilidade de ter uma pré-eclâmpsia? Toda mulher está suscetível a ter ou não é? Só algumas mulheres que têm alguma condição prévia de saúde, Luísa? Existem alguns fatores de risco identificáveis, né? A obesidade é um deles, extremos de idade, paciente com diabetes prévio, paciente hipertensa, paciente que já tem pressão alta. Pois é isso que eu pensei, porque a hipertensão, veja, eu estou entendendo que a pré-eclâmpsia já está ligada a uma pressão aumentada, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, a mulher que já tem uma pressão arterial alta, ela precisa ter todos os cuidados do mundo, então, né? Exatamente. Ela pode, na verdade, eu gosto de explicar para as pacientes que é como se ela tivesse a pressão alta dela que ela já tem, com essa nova pressão alta que é a pré-eclâmpsia. Então, essa é uma paciente que está bastante predisposta, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer com pré-natal adequado, né, com cuidado adequado, que pode evitar que ela venha a ter uma pré-eclâmpsia realmente. Pronto. Então, você aí já respondeu para a gente que é possível tratar, é possível tentar administrar essa história, mas como identificar, em que momento procurar o médico, quais são os sinais que indicam que essa gravidez precisa de atenção para terminar bem. Então, a gente vai ficar aqui quietinho esperando você chamar a gente de novo, Gustavo, para a gente detalhar um bocadinho mais essa história, tá bom? Chamo sim, Mônica, até já. E quem tiver pergunta pode mandar para o Canal Globo, né, que a obstetra vai responder também. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de festa, porque o Carnaval já está chegando, falta pouco mais de um mês. E a Prefeitura de Olinda anunciou hoje os detalhes da folia por lá. Quem acompanhou e conta pra gente quais são essas novidades agora, está aqui, Bruno Fontes, ao lado da Prefeita de Olinda. Bruno, bom dia para você. Oi, Gustavo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Muita gente querendo saber o que é que a Olinda vai mostrar em 2025. A prefeita está aqui com a gente, Mirela Almeida, eu estou aqui no Palácio dos Governadores. Essa apresentação de tudo que vai acontecer foi dada até quase agora, né? Acabou agora há pouco com os secretários. São mais de 500 passistas que vão participar dessa abertura e 90 músicos. A prefeitura promete, então, esse maior carnaval, né, com mais de 4 milhões de turistas. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente. O que é que vocês trazem de diferente, então, para essa abertura do Carnaval 2025? Olha, a gente quis construir um carnaval irreverente como ele é, alegre como ele é, mas um carnaval de muita união. Vamos ter um cortejo de mais de 500 passistas participando, mais de 150 blocos e agremiações no sobe e desce das ladeiras de Olinda, com artistas da nossa terra tocando e cantando no palco principal. A nossa arte, que foi assinada por um artista de Olinda também, Raoni Assis. Então a gente quis fazer isso, pegar as pessoas da nossa cidade para fazer como eles fazem o maior e melhor carnaval do mundo. Prefeita, em relação a esse investimento que a Prefeitura está fazendo, hoje nós também tivemos aqui a participação do Governo do Estado com a secretária Cacau de Paula. O que é que representa isso? Quanto a Prefeitura está conseguindo investir nesse carnaval aqui de Olinda? Nós estamos ainda fechando os números do carnaval como um todo, mas a gente já tem captado quase 14 milhões de reais captados. Isso para a gente é muito importante, porque a nossa meta é diminuir cada vez mais o investimento do recurso próprio do município. Então a gente ainda está aí nessa conversa, conversando com outros patrocinadores, com grandes marcas, com o governo do estado, para que a gente consiga ampliar esse número e fazer essa festa, essa manifestação cultural belíssima que é o nosso carnaval. Nas cadeias produtivas, as pessoas que vão trabalhar aqui, que são muitas, né? Os vendedores, empreendedores, a rede hoteleira,
quanto mais ou menos essa movimentação financeira aqui na cidade? A gente tem aí uma movimentação circular, uma economia circular de em torno de 400 milhões. 40 milhões injetados na economia da cidade e 400 milhões que circulam. E isso faz com que essas pessoas, essa cadeia produtiva que por muitas vezes vive o ano todo do recurso tirado no carnaval. Então a gente quer que as pessoas tenham o seu dinheiro e para isso a gente também está fazendo os empreendedores do carnaval. A gente capacita todas essas pessoas para que eles consigam vender mais, vender melhor, atrair novos clientes e novos ambientes de negócio neste período do carnaval. Prefeita, e o primeiro dia, quais as atrações aqui que vocês já mostram? Eu sei que no dia 27, né, são 7 dias de festas. E aí, como é que vai ser essa abertura, além das passistas e dos músicos? Rapaz, vai ter Ganga Barreto, artista aqui da nossa terra, olindense. Vai ter Lenine, vai ter Rafaela Santos, vai ter Alceu. A gente está fazendo aí o carnaval multicultural como ele é, trazendo vários ritmos, sobretudo o nosso frevo, para que a gente consiga aí fazer uma festa belíssima para todo mundo. Em relação também aos outros polos, vocês estão lançando 7 polos, inclusive de Horácio Vasconcelos, olindense aqui, que já foi embora, mas vocês vão conseguir, então, distribuir essas atrações? A gente distribui as atrações, né? O que a gente faz questão é que 90% da nossa grade seja feita por artistas da terra, de todo o nosso Pernambuco, sobretudo da nossa cidade. E a gente consegue descentralizar esse carnaval levando os polos para outros locais, para Rio Doce, para Xambá, para outros locais da nossa cidade, do nosso município, porque aí a gente consegue atender todo mundo. E trazendo artistas daqui, né? Do município, as agremiações, os nossos blocos, toda a nossa irreverência. Eu vi também essa preocupação de vocês nos homenageados, né, que vão ser escolhidos agora naquela processo digital. E vi 2 novidades. Gilberto Sobral foi secretário daqui, muitas pessoas aplaudiram. Ele morreu no ano passado, em dezembro, e também Raminho de Oxóssi. Esses 2 já estão escolhidos, né? E aí acontece essa eleição dos outros 2. A gente inova este ano trazendo a homenagem de História Viva. Tanto Raminho quanto o Giba têm história marcada aqui na nossa cidade. A história deles perpassam pela história do nosso município, de todo o nosso contexto. Gilberto foi nosso secretário de cultura daqui do município, então é mais do que justo os 2 terem sua história contada e essa homenagem já decidida e marcada, né? E tem tantos outros importantes, todos que estão sendo homenageados, fazem parte do nosso contexto. Muito obrigado em trazer essas informações para a gente, viu, prefeita? É isso, viu, Gustavo? Aqui muita gente, muita festa. Teve orquestra aqui fora, no Palácio dos Governadores. Aqui o auditório ainda está lotado. Todo mundo querendo saber o que é que vai acontecer aqui no Carnaval de Olinda, que a gente trouxe já algumas informações aqui para o NE1. Eu volto com você. E a expectativa só aumenta, né? O Carnaval de Olinda é um dos mais animados aqui do estado, chama turista, enfim, a gente também já está nessa expectativa. Até já, Bruno. E já que o assunto ainda é carnaval, a gente sai de Olinda e vem para o Recife, a Casa do Galo da Madrugada. Este ano, o Galo vem com uma novidade que o meio ambiente agradece. E o mais legal é que todo mundo pode participar. Lilian Oliveira conta pra gente agora que ideia é essa, Lilian. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, para você e para todo mundo que está assistindo. Foi uma iniciativa bem bacana, onde toda a população vai poder contribuir um pouquinho para a construção do galo gigante que vai... A gente teve um probleminha com o áudio de Lilian Oliveira. Daqui a pouco a gente tenta conversar com ela mais uma vez sobre essa iniciativa do Galo da Madrugada, uma ideia sustentável para o carnaval deste ano. Agora a gente vai falar sobre uma outra iniciativa, essa da Prefeitura do Recife. A Prefeitura abriu as inscrições para a nova edição do programa Embarque Digital, oferecendo 250 vagas. O processo seletivo é voltado para jovens que concluíram o ensino médio em escolas públicas e desejam se formar na área da tecnologia da informação. Essa reportagem está lá no G1 Pernambuco, o QR Code está aí na tela, você pode acessar apontando a câmera do celular para o QR Code. O programa visa capacitar jovens para atender a demanda do setor tecnológico no Recife, especialmente no Porto Digital, um dos maiores polos tecnológicos do país. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro e devem ser feitas pelo site do Embarque Digital. O edital também foi disponibilizado na internet. Para participar, é necessário atender aos seguintes requisitos, olha só. Ser morador do Recife, ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco, nas últimas 5 edições, entre 2020 e 2024. Então, fica ligado se você quiser participar
do embarque digital. A seguir, o novo calendário de abastecimento da Compesa é que, por causa da falta de chuva, os reservatórios do estado estão com nível crítico de água. Moradores de 15 cidades vão precisar mudar a rotina para evitar desperdício. Tem informações também sobre o cuidado com a casa para evitar o aparecimento do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti. E ainda, essa é uma semana de adaptação para muitas famílias. É importante retomar a rotina das atividades. E a gente conversa com um grupo sobre esse assunto. O N1 volta já, agora 12h05, imagens ao vivo do Recife para você. Meio-dia, 10 minutos, N1 de volta e a gente coloca imagens para você agora da área central do Recife. Olha só como está o rio Capibaribe, minha gente. A água está escura e barrenta desse jeito aí por causa da chuva que caiu nos últimos dias. Neste momento, a maré está baixa e aí fica mais evidente, né, essa coloração mais escura. A chuva deu uma trégua hoje, né? Você aqui da região metropolitana percebeu que o sol apareceu mais forte. Tem muita nuvem no céu, mas o tempo fica assim, estiado, sem chuva. A máxima prevista para hoje é de 32 graus aqui na região metropolitana. No começo do ano, a Compesa anunciou um novo calendário de abastecimento de água em 15 cidades pernambucanas, por causa do nível dos reservatórios. Dos 172 mananciais responsáveis pelo abastecimento no estado, 54 estão com nível crítico ou de alerta. Por isso, a companhia fala que o momento requer atenção e pede que a população se conscientize sobre a importância de evitar o desperdício. Nas comunidades onde o abastecimento já é irregular e falta água com frequência, o aviso chega como mais uma preocupação. É o caso dos moradores de Maranguape 1, em Paulista. Na calçada, seu Paulo olha para a caixa d'água da Compesa, que fica em frente à casa dele. Tem água lá dentro, mas na torneira dos moradores, ela não chega. Não tem água, né? Quando nós recebemos água da Compesa, eu faço tudo bem, eu pego água da torneira baixa e jogo para a caixa d'água. Quando a caixa d'água está cheia, aí eu faço outro borlamento para a caixa d'água da parte de cima, certo? Que é outro que eu chamo apoiado e elevado, né? O apoiado é a caixa pequena e o elevado é aquela caixa que está lá em cima, né? Em cima da casa. Então, quem tem a sorte, agora tem vez que a caixa d'água seca as duas, nós não tem água. Ele só tem água na caixa de fibra porque ontem a Compesa liberou o fornecimento nesta área de Maranguape 1, em Paulista. Mas durou pouco tempo. Não chega nem uma hora, desaparece. Fraca. Pressão forte não. A caixa d'água da Compesa, na rua 26, tem 1.400 litros. As máquinas que bombeiam estavam ligadas. Deu pra gente escutar o barulho. Foi a moradora Andréa que pediu pra gente mostrar isso, filmando pelo portão da companhia, que estava fechado. Ela disse que é errado os moradores de Maranguape 1 terem um calendário de recebimento de água tão rigoroso. Em cima da caixa d'água e não temos água. Aí não temos água. Ontem foi o dia todo essa bomba ligada de dia e de tarde. A bomba daqui? A bomba de manhã e de tarde não teve um pingo d'água, um pingo sequer d'água. Aí no outro dia liga a bomba de novo, não chega água. E quando chega a água só passa 10 minutos. Isso não existe, a gente paga todo mês uma conta, o papel chega. A água até chega, ó, mas bem fraquinha, não tem pressão para subir. Essa é a água que os moradores estão recebendo aqui em Maranguape 1. Fico triste, amargurada. Sabe por que eu fico amargurada, Bruno? Porque a questão aí é do descaso da Compesa. A Compesa não tem assim, responsabilidade com o usuário. Então quem sofre é a gente. Eu conheço pessoas aqui que tem 2 pessoas acamadas. Uma senhora de mais de 80 anos, uma irmã também acamada, entendeu? Então compra água para dar banho na mãe, porque a Compesa não adianta reclamar. A Compesa não se preocupa com a falta d'água da gente. Ela tem 72 anos e só consegue fazer as atividades de limpeza da casa depois de carregar baldes, quando a água chega bem fraquinha na torneira do terraço. Na Avenida Manuel Quirino Tavares, também em Maranguape 1,
Bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais também sofrem com o sistema de rodízio, que, de acordo com os comerciantes, nem sempre funciona. Às vezes chega durante 1 hora em um determinado dia, mas depois falta. Complica aqui a situação do comerciante? Complica demais, né? Principalmente quem trabalha com lanche, com alguma coisa que tem que lavar, né? Não tem. Na Compesa, no Recife, o diretor de produção e planejamento da companhia, Flávio Coutinho, disse que Maranguapium pode ter uma situação específica sobre essa baixa pressão de água. Ele explicou que uma equipe técnica deve fazer uma inspeção no bairro. Geralmente o que acontece é que, por mais que o reservatório possua água, a quantidade de água para distribuir tanto para a parte alta como para a parte baixa, nem sempre é na quantidade que a gente gostaria. Então, por isso que temos várias vezes a necessidade de publicar calendários para que em alguns dias do mês a gente consiga levar água para a parte baixa e em alguns dias do mês a gente consiga levar água para a parte alta. Então, esse trabalho sempre é feito pela Compesa, mas esse caso pontual a gente vai tratar, vamos levar a nossa equipe para identificar todo o problema que está acontecendo para realmente trazer uma melhoria do abastecimento de água para todas as áreas ali do município de Paulista, principalmente Maranguapium. Flávio Coutinho também disse que a situação é grave para o Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São Lourenço da Mata. De acordo com ele, reservatórios e mananciais estão em um nível crítico devido às altas temperaturas, que favorecem a evaporação da água. A Compesa vai fazer algumas obras emergenciais, entre elas a perfuração de poços. É importante destacar e deixar claro para toda a população que o estado de Pernambuco possui a menor disponibilidade de água. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que a gente possui a menor quantidade de água por pessoas. Então, naturalmente, a gente sempre vai viver em momentos com crise hídrica. E nesse ano também já temos aí a projeção da PAC para os próximos 3 meses com chuvas na média ou abaixo da média. Então faz com que realmente tenhamos aí um nível de planejamento e de contingenciamento que precisamos aumentar o calendário, né, em algumas regiões, para que possamos aí continuar nesses próximos 3 meses com o mínimo de quantidade de água possível para distribuir para a população. Então é um cenário de Estado e que a Compesa ela tenta fazer o máximo possível a melhor distribuição com um pouco de recurso que a gente possui. Para saber o calendário de abastecimento de onde você mora, é só entrar no site da Compesa. Tá aí, serviços.compesa.com.br. Serviços sem cedilha, tá? Você coloca o endereço e acessa os dias em que a água é distribuída por aí. Só lembrando que armazenar água em casa requer cuidados para evitar o aparecimento do mosquito Aedes aegypti. Então, tampar bem os reservatórios é uma das orientações para os moradores. No Recife, agentes de endemias estão visitando as casas para ajudar a eliminar os focos do mosquito. Lilian Oliveira é quem conta para a gente tudo sobre essa ação. Lilian está chegando aqui. Lilian, boa tarde para você. Oi, Gustavo. Boa tarde para você e para todo mundo. Esse é apenas um dos cuidados que as pessoas devem ter para evitar o mosquito da dengue, né? Então, a gente está no bairro da Mangabeira. Por aqui, a gente está acompanhando a equipe de vigilância ambiental que está visitando moradores. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Mostra aqui, Bruno Campos, as plantinhas aqui no chão. Ó. A gente já viu que os moradores estão fazendo certinho, né? Os vasos com terra. Não tem aquele vaso embaixo que fica aquela água acumulada, aquela água que o mosquito adora, né? Então, o pessoal passa por aqui dando essas orientações para os moradores. Estamos no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife. Esse ano, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 57 casos de dengue foram confirmados e 2 mortes estão em investigação para confirmar se elas foram resultado de arboviroses. Aqui a gente vai conversar com o seu Antônio. O pessoal está mostrando aí, ó, os agentes, onde ele guarda a água nesse reservatório. Está tampadinho, vamos mostrar aí como é que está. Seu Antônio, quais são os cuidados que vocês tomam aqui? Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Lilian. Veja só, o cuidado que a gente tem aqui é principalmente, né, para não dar nenhuma condição para o foco se manifestar do mosquito da dengue, né, que é o agente transmissor. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma reserva de 3.000 litros d'água aqui nas caixas inferior e 4.500 no superior. O que eu tenho, esse tambor aí, é apenas para uma questão de emergência. Quando vai faltar água, que eu tenho alguma comunicação, inclusive através de vocês da imprensa, aí eu boto para encher, para ter como uma reserva. E como você vê, a meio recipiente é tudo fechado, ali os baldes tudo virado para baixo, certo? Limpo diariamente aqui a área
E é assim que funciona. O senhor já teve dengue, seu Antônio? Eu tive dengue, mas para bem da verdade, isso tem mais de 10 anos. E nos últimos 3 a 5 anos aqui, ninguém nesse trecho aqui teve dengue não, na nossa casa. Todo mundo cuidando bem, Cuidando bem. Quando o senhor teve dengue, foram sintomas muito pesados? Eu tive mais de uma vez. Na primeira vez, assim que ela surgiu, o foco da dengue foi muito forte. Eu posso dizer a você com certeza. Aí as seguintes já foram mais fracas, né? Por conta da adaptação do organismo ao vírus da dengue. Sim, perfeito. Muito obrigada, viu, seu Antônio? Deixa eu falar com Vânia Nunes, que é gerente de vigilância ambiental. Vânia, conta um pouquinho dessas visitas também que os agentes fazem, né? Muito importante as pessoas receberem essas informações também, esse cuidado. Boa tarde. Boa tarde, exatamente, Lilian. Seu Antônio estava aqui elogiando ele, está de parabéns, né? O espaço com os recipientes, já que ele não está precisando armazenar água, está tudo coberto, né? O recipiente dele ali estava com a varia na tampa, ele colocou em cima, né, um plástico, né, para cobrir. Ele lava o espaço dele, né, para não deixar acumular água, então ele passa a vassoura, entendeu? É necessário que os moradores recebam os agentes, escutem atentamente as orientações para estar executando a limpeza do seu quintal no momento que o intervalo de uma visita para o outro. É isso, Vânia, obrigada. Deixa eu só conversar com os agentes aqui rapidinho, Adjael e Carmen, né? Passar aqui. Vocês recebem muita resistência quando vão visitar os moradores? Tem que ficar tentando né, fazer com que eles aceitem essa entrada? Como é que é? Boa tarde. Boa tarde. Em algumas residências, às vezes acontece algumas resistências, mas conversando a gente vai se entendendo e ele percebe que realmente para a saúde é uma coisa importante, então é facilitado, depende da conversa. É isso. E Carmen, o que você trouxe aqui na mão? Vai usar aqui também no reservatório? Esse recipiente ele está vazio, né? Mas normalmente nós colocamos, esse é um abate natural, ele não faz mal à saúde, nem a grávidas, nem pessoas com comorbidade, porque ele tem uma ação imediata. Toda larva que nós encontramos, quando colocamos a medida certa para o tipo do recipiente, ele, em pouco tempo, ele já elimina aquilo. Aí, após, é importante que o dono da casa lave o recipiente, porque esse abate ele vai para a parte biológica daquela larva. Mas os ovos tem que ser retirado e só se retira lavando o recipiente. São informações muito importantes desses cuidados aí que devem ser tomados. Obrigada, viu, gente? Gustavo, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Lilian. Informações importantes sobre saúde. A gente continua, né, falando de saúde, só que agora com Mônica Silveira, que está ao lado de uma obstetra para tirar dúvidas sobre pré-eclâmpsia. Esse que é um dos maiores riscos às mulheres grávidas, não é isso, Mônica? E isso é risco para a mulher e para o bebê também, né? Isso pode levar à morte de ambos, inclusive. E é com a doutora Luísa que a gente está conversando hoje. Vamos recapitular, doutora Luísa, rapidamente. Que mulher precisa ficar mais atenta? Se ela tem que características de saúde? O paciente com obesidade, que tem hipertensão crônica prévia, diabéticas prévias, pacientes com doença autoimune, ou que tiveram história, principalmente quem teve história de pré-eclâmpsia, são pacientes que têm maior fator de risco de ter na gestação atual. Então, a gente falou que as pessoas que quiserem mandar perguntas, podem mandar, que a gente vai lhe explorar para você ajudar essas pessoas a entender. E chegaram, sim, algumas perguntas para a gente. Uma delas é de Rebeca Marcela, ela disse assim: tive pré-eclâmpsia na primeira gestação em 2011, tive novamente em 2022. Gostaria de saber se eu posso engravidar novamente. Isso é uma boa pergunta. Quem teve pré-eclâmpsia previamente tem risco de ter pré-eclâmpsia novamente, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar, como o uso do ácido acetil salicílico, né, o famoso AS, juntamente com cálcio. A gente inicia cerca de 11 e 12 semanas, então essa paciente ela tem indicação de fazer um pré-natal de alto risco, onde será feitas essas medidas e, claro, o monitoramento da pressão. Com isso, reduz o risco dela ter na gestação atual. Bom, ela não vai tomar AS sozinha, né? Ela vai procurar um serviço de saúde, ela vai ter um acompanhamento especializado aí nesse pré-natal para saber como é que deve proceder, né? Olha, a Martinha Machado, ela disse que amanheceu com muita dor de cabeça, a pressão dela estava alta, no mesmo dia ela teve pré-eclâmpsia e a pergunta dela é a seguinte: a minha filha corre o risco de ter também?
Pacientes cuja mãe e irmã tiveram pré-eclâmpsia, elas têm fator de risco de ter pré-eclâmpsia. O que vale chamar a atenção é que essa paciente acordou com a dor de cabeça importante e aumento de pressão. Isso são sinais de iminência de eclâmpsia que a gente chama. Então, são indicações da paciente ir imediatamente para o hospital com possível indicação de internação. Então, engatando aqui a próxima pergunta de Ângela Jordão, ela pergunta o seguinte: um evento estressante pode desencadear a pré-eclâmpsia? Isso é uma pergunta interessante também. O evento estressante pode ter uma descarga de adrenalina, né, ter um aumento pontual da pressão, que por si só não caracteriza a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença que começa lá no início da gestação e que tem outros fatores. Se for uma coisa muito pontual, não caracteriza, mas se vier repetindo esse aumento, essa alteração de pressão, pode caracterizar, mas normalmente não é desencadeada por algum evento estressante, não. Já pensando, então, já no final da gravidez e no parto, quando se detecta uma pré-eclâmpsia, pode-se levar essa gestação bem mais para frente com o acompanhamento certo, né? Isso, o máximo possível. E como é que seria o parto? Pronto. A depender da gravidade da pré-eclâmpsia, a gente precisa ajustar um pouco o momento da interrupção. Então, uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia que não é caracterizada como grave, a gente estica até mais ou menos 37 semanas. Após isso, não tem tanto benefício a gente segurar aquela gestação, podendo trazer risco de vida para a própria mãe. Então, com 37 semanas, a gente interrompe. Quando eu quero dizer interromper, não significa cesariana. Isso é um erro muito comum. As pessoas acham que por ser uma gestação de alto risco, por ter pressão alta, precisa ser uma cesariana, e na verdade é o oposto. Quanto mais doença a gente tem, melhor para a paciente ter aquele bebê normal. Nesse caso, se com 37 semanas ela não entrou em trabalho de parto, a gente induz o parto. Isso é mais seguro para ela. A partir do momento que eu faço uma cesariana ali, eu posso estar agregando risco a ela. Porém, existem situações que a gente, de fato, vai precisar de uma cesariana, que é, por exemplo, se o bebê estiver muito pequeno, com a redistribuição do fluxo sanguíneo, que nesse caso o parto vaginal pode trazer algum risco, a gente leva para a cesariana. Numa situação da pré-eclâmpsia mais grave, a gente precisa interromper com 34 semanas, também não necessariamente de cesariana, mas interromper a gestação. Ótimo. Aprendi um bocado de coisa também, viu? Obrigada pelas suas informações, e a gente espera também ter ajudado e ter trazido outras informações importantes e complementares para tantas mulheres que querem saber mais sobre o assunto. Mulheres somente não, né? A família inteira, porque quando alguém está grávida, quando alguém está para ter um bebê, isso mexe com todo mundo. Gustavo. É isso, Mônica. A expectativa é de todos e o cuidado tem que ser de todos também. Muito obrigado a você, a obstetra, que respondeu essas perguntas enviadas pelo Canal Globo por quem está nos assistindo. Agora, meio-dia e 27, vamos fazer um giro pelo trânsito aqui da região metropolitana, começando com imagens ao vivo, olha só, da Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada. Esse aí é o cruzamento com a João de Barros. Quem segue na pista da direita vai para o bairro da Macaxeira. E quem está aqui na pista da esquerda está chegando aqui para o bairro de Santo Amaro. Tranquilidade, sem engarrafamento nos dois sentidos. Agora a gente vê imagens da Rua Real da Torre, no bairro da Madalena, aí próximo ao túnel da Abolição. Nesse trecho aí também está com o trânsito fluindo normalmente, sem engarrafamentos. Os motoristas seguem no sentido Avenida Caxangá e também Afogados. Mudando agora de câmera, vamos para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos. E nesse cruzamento aí com a Santos Dumont, aí os carros que seguem no sentido Casa Forte, Casa Amarela, Zona Norte do Recife, já tem que enfrentar um pouquinho mais de lentidão. Olha só, a gente está vendo, inclusive, o sinal está fechado para os carros, mas um avançou, outro já está aí com um pouco de carro na faixa, né, o que não pode. Nesse momento, sinal fechado para o trânsito, e aí fica um pouquinho mais apertado nessa hora aí do almoço. Muita gente saindo das escolas, saindo do trabalho para almoçar em casa. O trânsito exige um pouco mais de paciência dos motoristas por aí. A gente volta agora a falar sobre a prisão de um homem acusado pela polícia de dar golpe em mulheres grávidas. Ele tinha uma loja de produtos para bebês e gestantes. De acordo com as vítimas, elas compravam móveis e enxoval, mas não recebiam a encomenda. Mário Carvalho acompanhou uma entrevista coletiva com o delegado do caso. Mário, conta pra gente o que foi que o delegado disse sobre essa investigação. Exatamente, Gustavo. De acordo com o delegado, a prisão foi na terça-feira em Itamaracá. As vítimas eram de várias cidades daqui da região metropolitana do Recife. Foram dezenas de inquéritos a partir de cada vítima que procurou a polícia.
Somente pela delegacia de Paulista, a polícia registrou pelo menos 15 vítimas. Mas o delegado afirmou que tem vítimas também do Recife, Olinda. As vítimas procuraram a delegacia de Paulista principalmente entre setembro e outubro do ano passado. Elas disseram que compravam móveis para os bebês e após meses não recebiam nada. O proprietário da loja alegava para as vítimas que tinha problemas com fornecedores e até que tinha sido furtado. Mas a polícia disse que ele não apresentou provas dessas duas justificativas. De acordo com o delegado que investiga o caso, o suspeito saiu de Paulista e ficou foragido. E na terça-feira foi encontrado morando em Itamaracá, onde ele foi preso. Agora a gente vai relembrar outros detalhes desse caso que nós mostramos em outubro do ano passado aqui no NE1. As denúncias começaram em outubro do ano passado. O NE1 conversou com um grupo de grávidas. As mulheres contaram que uma empresa especializada em enxovais para bebês vendia móveis e kits de enxoval, mas não fazia as entregas. As gestantes viviam a angústia de não receber as encomendas, mesmo depois de terem preparado com todo cuidado, fazendo listas e pesquisas para economizar dinheiro e investir no enxoval dos sonhos. Marília tinha gastado R$ 3.900 para montar o quarto do terceiro filho. Encomendou o berço, o guarda-roupa, uma cadeira de amamentação e uma cômoda. O prazo para a entrega era de 30 dias. Na época, ela estava com 9 meses de gestação e aguardava a entrega há 2 meses. Eu entro em contato com ele, ele não me dá resposta, só me deu esperança há alguns dias atrás, dizendo que de fato ou iria fazer um reembolso do valor que foi custeado, que eu paguei a ele, ou então iria me devolver os móveis, me entregar no caso, né, os móveis, mas nenhum nem outro até o momento, só enrolação. A loja onde a compra havia sido feita se chamava Corujita Baby, que em uma rede social possuía mais de 65 mil seguidores. Rossane esperava a segunda filha e suspeitava ter sido vítima de um golpe. Ele passa uma credibilidade para a pessoa que a pessoa diz assim, não, é linda, vai chegar, vai... A esperança, né? Mas fui lá, comprei e passou o prazo. E quando eu fui querer resposta da minha bolsa, não tive. A mulher disse dele que eu queria passar na frente das outras mães, mas eu só queria a minha bolsa. Já chorei, tipo, porque bate uma crise de ansiedade. Você querendo aquilo para sua filha e não ter. As mães denunciaram o caso à Polícia Civil, que na época informou ter iniciado as investigações sob a responsabilidade da Delegacia de Paulista. Cerca de 30 mulheres foram ouvidas. O suspeito também tinha prestado depoimento. De acordo com as vítimas, o dono da loja é Firmo Fernandes, de 34 anos. Ele apresentou várias justificativas para os atrasos nas entregas, incluindo alegações de que foi roubado e que as mercadorias teriam ficado presas em outros estados. Esse vídeo foi publicado em outubro do ano passado na rede social da loja. As mães disseram ser o responsável pela empresa. Infelizmente, aqueles pedidos que foram furtados da loja, eles na verdade chegaram dentro do prazo, né? Mas depois que roubaram, teve que mandar fazer tudo de novo. Então isso aí, ó, acabou atrasando o pedido do cliente. Entendeu? Então, assim, eu peço a compreensão de vocês que a gente está aqui para entregar o kit maternidade de todas vocês, tá bom? Aquelas mamães que estão comprando agora, fiquem tranquilos que isso aqui não tem nada a ver, tá bom? Não vai interferir no seu pedido de forma alguma. Na época, nós entramos em contato com o Firmo Fernandes, dono da Corujita Baby. Ele lamentou o que aconteceu. Contou que a loja existe há 10 anos e que sempre cumpriu com as responsabilidades, mas que o estabelecimento havia sido saqueado em setembro. Por isso, a entrega dos produtos ficou prejudicada. Fernandes disse também que queria resolver a situação, reembolsar as mães em 30 dias ou entregar os produtos. Hoje nós tentamos contato com o dono da loja, mas ainda não tivemos retorno. Ele morava em Paulista, mas havia se mudado para Itamaracá e foi preso em casa pelo crime de estelionato. Foi lá que a polícia, portanto, realizou essa prisão. Ainda há pouco, o delegado de Paulista, responsável pela prisão, trouxe detalhes desse caso e também da prisão. Vamos ouvir. Nos meses de setembro e outubro, várias vítimas
em sua maioria mulheres grávidas, compareceram na delegacia de Paulista, onde relataram terem sido vítimas de um golpe praticado pelo investigado. O investigado ele possui uma loja cujo público-alvo seriam mulheres grávidas, onde vende enxoval para criança e mobiliário de quarto de bebê. O que essas mulheres repassavam para vocês? Elas relataram que faziam pagamento e era dado um prazo de 30 dias úteis, o qual não era cumprido. Passava esse prazo, as vítimas insistiam e mesmo assim ele sempre dava uma desculpa. Ora era o alto volume de alta demanda, ora era o problema com o fornecedor, ora era um saque na loja, mas efetivamente nunca nada foi entregue. O que foi apurado por vocês em relação do que de fato pode ter acontecido? Na verdade, feitas as investigações, nós concluímos pelo indiciamento dele pelo crime de estelionato. E junto com o indiciamento, nós representamos pela sua prisão preventiva, a qual foi deferida pelo juízo da cidade de Paulista. A partir de agora, o que acontece? A partir de agora, ele responde todo o processo, vários processos criminais de estelionato custodiado no presídio. Ele ofereceu alguma resistência, alguma coisa? Não, ele foi preso na cidade de Itamaracá e foi surpreendido e não resistiu à prisão. Perfeito. Muito obrigado. Então agora o suspeito vai ficar à disposição da justiça. Com o homem não foi apreendido, encontrado nenhum valor. É o fechamento, né, de um caso que nós começamos a mostrar em outubro do ano passado aqui no ENIA1, e a gente imagina, é claro, que seja um alívio, né, para essas famílias, para essas mães que estavam aguardando por uma resposta, que afinal de contas deve ser angustiante, né, você pagar por um produto e não receber. Ainda mais num momento como esse, né, de gestação, que as famílias ficam mais sensibilizadas, né? Foram dezenas de inquéritos a partir de cada vítima que procurou a polícia. Somente pela delegacia de Paulista, a polícia registrou pelo menos 15 vítimas, mas o delegado afirmou que também tem vítimas de Recife, Olinda. Essa prisão aconteceu em Itamaracá por meio de um mandado de prisão preventiva pela 2ª Vara Criminal da comarca de Paulista. Portanto, essas são as informações do resultado das investigações desse caso de um homem preso por suspeita de estelionato. Gustavo. Mário, importante retorno para essas grávidas, para essas vítimas e também para a população, né? Obrigado pelas informações, boa tarde para você. Em Paulista, parte de um prédio desabou hoje de manhã no conjunto Beira-Mar, no Janga. Imagens enviadas para o Canal Globo mostram os entulhos e a poeira logo depois da queda. Olha, você está vendo aí. De acordo com a Prefeitura de Paulista, o prédio estava desocupado e ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e o SAMU não foram acionados para a ocorrência. A Defesa Civil disse que entre 10 e 12 imóveis vizinhos sofreram algum impacto e que avalia os danos. Ainda de acordo com a Prefeitura, o prédio pertence à seguradora que tem a posse dos terrenos. O prédio que desabou parcialmente hoje fica no mesmo conjunto habitacional onde parte de outro prédio desabou em julho de 2023, deixando 14 pessoas mortas e 7 feridas. Na época, o bloco estava interditado, mas voltou a ser ocupado por dezenas de pessoas de forma irregular. Depois desse desabamento, a maioria dos blocos foi interditada. No fim do ano passado, havia começado o processo para demolição de 18 blocos do conjunto Beira-Mar. A empresa responsável chegou a colocar maquinários no local, mas a demolição ainda não começou. Esta semana, muitos estudantes retornaram às aulas em escolas particulares. Na semana que vem, vai ser a vez dos alunos da rede pública voltarem para a escola. E aí, é preciso restabelecer a rotina. É sempre um desafio ajustar os horários dos estudos, conciliar com outras atividades diárias de crianças e adolescentes, principalmente depois de um período de férias. Como fazer isso de forma saudável e com tranquilidade, Mônica Silveira? Responde pra gente, ajuda! Né, Gustavo, sem ficar aquele desgaste, né, de quem é responsável pelas crianças, o desgaste com as crianças que não querem fazer isso e fazer aquilo. Então, a gente veio procurar respostas nessa escola aqui, no bairro do IPSEP. É uma escola que tem aulas até o 5º ano e essa turma que está aqui atrás, ó, já está perto de largar, de ir para casa almoçar, são crianças de 6 a 10 anos. Aí eu fui ali no meio das crianças e dei uma perguntadinha para saber quem é que poderia ser nossos ajudantes nessa história, e esse trio aqui levantou a mão porque eles disseram que tem informações sobre a rotina deles.
Vamos começar com você, Elise. O que é que você faz quando chega da escola, por exemplo? Quando eu chego da escola, eu falo com a minha mãe, com meu pai, tomo meu banho, almoço, assisto no celular, converso com as minhas amigas e depois faço a tarefa. Todo dia? Todo dia. E você, Ian? É a mesma coisa dela? Você também faz a tarefa? Não, porque você me disse que fica na escola até de noite, né? É. E quando chega em casa? Quando eu chego em casa, eu vou tomar banho, depois eu sento no sofá, fico assistindo, depois eu como, depois fico assistindo de novo e depois eu durmo. Deixa eu chamar aqui agora a Maria para vir junto com Deise, que Deise é a psicopedagoga aqui da escola, viu, Deise? Então, veja, eles já têm a rotinazinha deles estabelecida e eu queria saber de você, Maria, qual é a sua rotina agora que você voltou às aulas? Primeiro eu acordo, aí depois eu tomo banho, tomo café, vou para casa da minha avó, espero a minha tia que ela leva eu e Liz também, a gente vem junta. E aí a gente vem para a escola. Obrigada, viu? Então, Deise, eu queria saber a importância de repetir as mesmas coisas, de fazer igual todo dia e de encaixar nisso tudo aí também a alimentação, a tarefa escolar. Boa tarde para você. Boa tarde, Mônica. É muito importante, né, nesse retorno pós-férias, volta às aulas, que os pais estabeleçam uma rotina para essas crianças, com horários fixos durante o dia, né, horário de almoçar, de realizar as atividades, de brincar e também descansar. Pois é importante, né, ter uma rotina de vir para a escola. É interessante também, nessa volta às aulas, que as crianças tenham contato com o seu material escolar, organizar a mochila, ver o que vai levar para a escola, porque é uma nova adaptação, tanto para eles que já estudam, como também para os menores, que é o primeiro ano de escola, ter que acordar cedo, muda todo aquele momento que era antes de estar na escola. Então é importante que os pais estabeleçam essa rotina. Porém, é um processo gradual. Então, tanto os pais como a escola precisam manter, né, ter uma tranquilidade, ter paciência, pois a rotina não é algo estabelecido da noite para o dia. Então, é um processo contínuo, que eles vão se adaptando e aí é só continuar o restante do ano. E às vezes não é fácil, né? Deixa eu perguntar, e meus ajudantes, me contem aqui, vocês acharam estranho sair das férias e voltar para a rotina de aula? Mais ou menos, né? Porque eu dormi um pouco mais tarde, agora eu tô dormindo um pouco mais cedo. Bom, esse é um bom ponto, viu? Que ela trouxe aqui, que lhes trouxe, essa questão do sono. O que é que você sugere para os pais? Muito importante. As crianças precisam dormir, pois o processo de ensino-aprendizagem, ele se dá também através do sono. A gente precisa descansar. A criança precisa dormir. Então, se ela já dormia tarde nas férias, agora esse horário do sono precisa ser regularizado. Elas precisam dormir mais cedo, porque no outro dia vão acordar mais cedo para ir à escola. E isso é tanto para os alunos que estudam no período da manhã, como no período da tarde também. Deise, eu estou vendo aqui os meninos, eles estão perto de ir para casa almoçar, mas eles estão ainda fazendo 1000 atividades, né? Então vai que chega em casa todo mundo pilhado e querendo continuar a brincadeira. O que é que você sugere como estabelecer a rotina das tarefas para não se perder muito desse momento? Chegar em casa precisa desacelerar, né? Eles chegam muito eufóricos também em casa, parece que a energia não foi gasta toda na escola. Então chegar, tomar um banho, almoçar, descansar. É importante que a criança descanse, Mônica. Então, após esse descanso, vamos fazer as atividades. Mente já está fresquinha, volta lá, pega os livros, os cadernos, quem faz a atividade do reforço. Então, focar naquele momento. Então, por isso que é importante a rotina e os horários. Deise, obrigada, viu? Pessoal, obrigada, viu? Pela ajuda de vocês. Agora você, Gustavo. Ô, Mônica, eu fiquei ouvindo aí as crianças contando um pouco das rotinas, né? Deu uma saudade de ser criança, porque ô vida boa, tranquila, é dormir, é comer, é fazer as tarefas. Que maravilha, que massa, né? Ver as crianças aí voltando a essa rotina e é uma rotina muito boa. Até mais, Mônica. A gente segue agora no N1 falando de carnaval. É que a escultura do galo gigante este ano, aquela que fica na ponte do Arte Coelho, vai ser toda sustentável com garrafas PET. A ideia é ajudar o meio ambiente e chamar a atenção para a importância da reciclagem. Quem conta os detalhes para a gente dessa ideia é Lilian Oliveira. Lilian.
Pois é, Gustavo, esse ano o galo gigante vai reinar na Ponte Duarte Coelho, imponente como sempre, né? E aí a proposta desse ano é de que ele seja 100% sustentável. Aquela estrutura dele vai ser reaproveitada, outros materiais também podem ser usados na construção do galo desse ano. E a novidade é que a população também pode participar e pode dizer que contribuiu para que com um pedacinho desse galo, né, desse galo 100% sustentável que vai ser criado. As pessoas podem doar garrafas PETs, garrafas de 2 litros, brancas, aquelas transparentes, né, ou verdes, nos pontos de coleta, nas 14 ecoestações que a gente tem aqui na cidade do Recife. Esse material vai ser usado aí para a construção do galo, nessa proposta ecológica, né? Mais cedo eu conversei com o artista Leopoldo Nóbrega, que está aí à frente da criação do galo gigante há 7 anos, sempre trazendo essa proposta de conscientização, de educação ambiental, né? Ele falou para mim que diretamente são mais de 50 pessoas trabalhando na criação do galo. Tem cooperativas também, né, de pessoas que também ajudam na cocriação, e agora toda a população vai poder dizer que participou desse processo de cocriação também. Ele também me deu um spoilerzinho da vestimenta do galo, porque a gente sabe que tem todo um mistério também, né? A gente só descobre ali pouco antes do período do carnaval, mas ele disse que já está coletando alguns CDs que vão ser usados para dar o brilho do galo. Então não vai ser mais usado glitter, purpurina, aquela coisa que também, né, quando descartado incorretamente, vai acabar nos rios, nos mares. Então a gente gravou com ele, gravou com o diretor executivo de limpeza urbana. Vamos ouvir o que eles falaram. Esse galo vem com materiais inusitados, porque a gente está trazendo coisas que não seriam comuns ser utilizadas na arte da forma que a gente está trazendo. Vai vir uma parte nova da escultura que não tinha nos outros anos. Olha, um super spoiler aí, a gente ainda não pode falar muito. E também vai vir tecnologias, né, na parte de composição dessa padronagem, que a gente utiliza a matemática para localizar cada pontinho dessa garrafa no corpo do galo. Então vem muita coisa bonita por aí. A Prefeitura do Recife já oferece, né, coleta seletiva permanente para todo cidadão. Só se cadastrar no site www.recifelimpa.recife.pe.gov.br. E nesse período pré-carnaval a gente está com essa parceria com o artista Leopoldo para coletar garrafas PET de 2 litros, na transparente ou na cor verde, para a gente trabalhar a ornamentação do galo. Bom, e a ideia é arrecadar mais de 20 mil garrafas PETs. Essas garrafas podem ser deixadas em uma das 14 ecoestações da cidade do Recife ou nesses coletores que estão espalhados por diversos pontos. A gente vai mostrar para você agora onde dá para levar essa garrafa que vai ser revertida ali para que seja um material para a criação do galo. Vamos assistir. As doações das garrafas PET podem ser feitas em 14 ecoestações do Recife, em outros 160 pontos de entregas voluntárias. As ecoestações funcionam nos bairros da Macaxeira, Nova Descoberta, Arruda, Iputinga, Torre, Campo Grande, Santo Amaro, Torrões, São José, Curado, Pina, Imbiribeira, Ibura e Coabe. O funcionamento é das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já os 160 pontos de entrega voluntária em tonéis estão distribuídos em praças e parques, como o 13 de Maio e na Rua da Aurora, no centro do Recife. Todos os locais estão disponíveis no site recifelimpa.recife.pe.gov.br. Pois é, gente, é uma proposta diferente para transformar esse carnaval nessa festa tão bonita aqui de Pernambuco, que tem vários tipos de manifestações. Então, se você quiser participar um pouquinho da cocriação desse galo, doe as suas garrafas PET nesses pontos aí que a gente mostrou. Né? Leopoldo Nóbrega é o artista que está à frente dessa criação, como eu disse, há 7 anos já, e juntamente com outras pessoas, né, que participam aí da criação dessa calunga, né, desse calunga gigante que a gente vê na Ponte Duarte Coelho, reinando como sempre ali imponente. E aí é isso, é essa escultura que está unindo arte, educação, consciência ambiental e inovação. Então, a gente sabe que a roupa dele ainda é um mistério esse ano, mas como o Leopoldo disse aí, já deu alguns detalhes do que as pessoas podem esperar. A gente sabe, imagina que deve vir um galo muito bonito, como nos últimos anos a gente acompanhou. Gustavo.
Bom, Lilian, a gente não sabe a roupa do Galo desse ano, mas com certeza ela vai ser muito bonita, porque tem essa pegada e essa mensagem de sustentabilidade que vale não só para o Carnaval, mas para o ano inteiro. E o Galo também está entrando nessa onda. Obrigado, Lilian. Boa tarde para você. E olha, pegue o seu calendário, hein? Este ano, 4 feriados deixaram os brasileiros bem animados. É que tem a possibilidade de emendar e virar uma grande folga. Mas tem áreas que não podem parar e é necessário que tenham escalas para tudo funcionar direitinho. Então, quem trabalha tem dúvidas sobre o pagamento dos feriados trabalhados. Para saber com Mônica Silveira mais detalhes. E aí, Mônica, quem tem que trabalhar ganha quanto? Quem folga ganha alguma coisa? Explica pra gente. Não é, um monte de gente quer saber, né, Gustavo? Já começando pelo Carnaval, que sempre gera dúvida. Ah, eu vou ter que trabalhar um dia no Carnaval ou não vou ter, quarta de cinzas. E aí eu posso ser remunerado por isso, eu devo ser remunerado por isso. E se eu não for? Aí a doutora Rita Serafinha que vai ajudar a gente com esse assunto. Doutora Rita, boa tarde. Bora começar pelo Carnaval? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Então, há uma grande dúvida em relação ao Carnaval. Acontece que o trabalhador precisa entender quais os tipos de feriados. Temos os feriados nacionais, os estaduais, os municipais e temos os tradicionais e os culturais. Os feriados nacionais, estaduais e municipais, eles estão regidos por lei. Então, são feriados obrigatórios. Então, esses trabalhadores têm direito, sim, à folga. Já os feriados tradicionais e culturais, que é o exemplo do Carnaval, não há direito à folga porque é um ponto facultativo. Então, isso aí é liberalidade da empresa, se concede ou não folga ao trabalhador. Então, esse é um dos pontos que a gente queria lhe perguntar. Qual é a diferença exatamente entre feriado e ponto facultativo? Do ponto de vista de quem vai receber dinheiro ou não vai, se tem direito a folgar ou não. Pronto. Os feriados que estão no rol do feriado nacional estão regidos por lei. Então, o trabalhador que for convocado para trabalhar nesse dia, ele tem direito ao pagamento em dobro ou compensação por folga. Já o feriado facultativo são aqueles que não são regidos por lei. Então, há essa liberalidade da empresa, não há pagamento em dobro, também não há compensação de folga. Bom, vai que é um ponto facultativo para o serviço público, mas vai que eu trabalho numa empresa particular e a empresa diz que não é ponto facultativo. O que é que acontece numa situação dessa? Nesse caso, quem é seletista, quem trabalha para a empresa privada, deve seguir realmente o regulamento da empresa. É importante que o trabalhador tenha o conhecimento se há convenção coletiva, acordo coletivo ou política interna da empresa para verificar o que fala especificadamente em relação ao feriado. Agora, em relação aos decretos e às leis que estão estabelecidas, quem é servidor público segue o que o governo decreta. Vamos falar sobre compensação, porque o que acontece? Às vezes o feriado é imprensadinho ali, quer dizer, tem um dia imprensado entre o feriado e o fim de semana, a empresa libera, mas depois ela pode lhe pedir para trabalhar num dia em que você achava que não era para trabalhar. O que acontece com relação às compensações de folga e financeira? O que é que se diz sobre isso? Tá, vamos especificar que esse assunto em relação à compensação se trata de relações privadas, né? Em trabalhador e uma empresa. Então, se a empresa, por liberalidade, ela dá folga a esse trabalhador, como, por exemplo, a gente sabe que o Carnaval, ele é uma tradição. Aqui em Recife é uma tradição, mexe com toda a estrutura da cidade. Então, algumas empresas, elas já consegue organizar o calendário dela e traz o feriado para concede esse feriado ao trabalhador. Mas, se ela pedir em relação à compensação, pode ser feito em relação a um comum acordo. Claro, se o trabalhador e a empresa for conseguir trazer esse acordo, porém, se a empresa concede, ela não pode nem descontar do funcionário e nem posteriormente cobrar isso. Isso tem que ser realmente estar pré-agendado no contrato ou convenção ou acordo coletivo. Eu sei que você já mencionou aí rapidinho, mas eu queria mencionar de novo, que é o seguinte, quer dizer que quem precisa trabalhar num feriado, aí a remuneração é realmente dobrada, é isso? Isso, na verdade, quem for escalado para trabalhar nos feriados nacionais, por exemplo, 1º de janeiro, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, 7 de setembro, que é o da Independência, 25 de dezembro, que é o Natal. Então, esses feriados, a gente tem como exemplo os feriados nacionais. Feriados municipais, temos aqui 8 de dezembro, que é o Dia Nossa Senhora da Conceição, são os feriados religiosos. Então, nesse caso, também o trabalhador tem o direito ao
ao pagamento em dobro. Porém, os demais feriados, ele não tem o direito ao pagamento em dobro. E vai que o trabalhador precisa esticar um bocadinho, especificamente num feriado. Aí o que acontece? Vai ter direito às horas extras, conforme regulamentação legislativa. Ou seja, 100%, porque já está trabalhando num feriado, e mais as horas extras. Normal, as horas extras tem que pagar tudo. Isso. E importante também em relação ao acordo coletivo ou política interna da empresa, que às vezes há até um adicional a mais, que favorece o trabalhador. Então é importante que o trabalhador tenha conhecimento qual o acordo, a convenção, a política interna da empresa, ou até mesmo o contrato entre as partes, pode ter lá uma cláusula específica sobre feriado. Obrigada, doutora Rita. E é isso, Gustavo, vamos ser felizes com os feriados desse ano aí, né? Porque muitas folgas pela frente, mas também um bocado de trabalho sempre pela frente, Gustavo. Mas dá para equilibrar, Mônica, a gente é exemplo disso. Obrigado, viu? Boa tarde para você. Olha, crianças de um conjunto habitacional aqui do Recife participaram hoje de uma oficina de arte urbana e grafitagem. A atividade fez parte do festival Bike Art, que une mobilidade, trânsito e consciência sobre o meio ambiente nas cidades. Uma oportunidade de diversão para quem está nos últimos dias das férias escolares. O colorido das tintas é um convite para se melar e fazer arte. Nos poucos dias de férias que restam, a garotada entendeu bem o recado. Essas crianças moram no conjunto residencial Padre José Divaldo Gomes, em Casa Forte, na zona norte do Recife. Foi no espaço de convivência do lugar onde vivem que a garotada participou de uma atividade de pintura promovida pelo Bike Art, um evento que traz a arte e reforça a importância do trânsito consciente para ruas do Recife. Nas mãos delas, pincéis, tintas e uma caixinha de madeira. Eu pedi para a tia passar um spray roxo e depois eu pedi para a tia passar um spray verde para ficar aquele negócio da nave espacial. Aí ficou assim e eu gostei muito. O meu coração, tio, aqui, ó. Por que um coração? Porque o coração da pessoa, porque eu gosto, tio. O vermelho é o que eu mais gosto. A atividade dirigida foi coordenada pela artista visual Tati Naara. Durante a aula, ela fez questão de promover o cuidado com o meio ambiente e falou da importância das crianças praticarem o ato de compartilhar os objetos com o colega. A gente colocou esse material bem coletivo mesmo, que é para eles terem essa questão de divisão, né? Para que eles consigam, pega um pouco de uma cor, mistura com outra, me empresta, né? Porque às vezes a gente fica tão focado em fazer só o seu. Mas a ideia aqui é que eles se agrupem, se juntem e criem juntos. Do lado de fora do residencial, encontramos um muro cheio de vida a um local que era ocioso. As artes em grafite deixaram o espaço mais bonito. Kiá, estudante de arte visual e grafiteira, estava deixando a marca dela também. Trazendo as cores, né? Eu gosto de trazer as cores para o trabalho, para trazer o colorismo mesmo, bem muitos detalhes, muitas coisas, para atrair mais atenção. É um palhaço que você está desenhando aí? É um palhacinho. O Bike Art é um movimento realizado pelo Instituto Aro 60 e celebra a diversidade cultural, a arte e a inovação, que une o direito à cidade e à sustentabilidade. O festival ele tem sua culminância domingo, no dia 2 de fevereiro, onde vai ter atividades de bike, acessibilidade, mobilidade urbana, shows, espetáculos circenses, fazendo essa relação de como a gente consegue se expressar artisticamente e interagir com a nossa cidade, com o ambiente que a gente se localiza, se locomove, né? E tornar a cidade mais nossa e mais acessível. Massa, né? O Festival Bike Art acontece domingo na Rua Flamengo, no bairro de Casa Forte, a partir de 11 horas da manhã, e é de graça. Já no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela, uma professora de balé criou o projeto Pontinha de Futuro e está transformando a vida de aproximadamente 100 crianças e adolescentes. O sonho da dança clássica, que parecia longe dessas meninas e meninos, agora é realidade. O que traz felicidade na vida de alguém? A dança pode ser um caminho que leva a esse sentimento tão desejado. Eu sinto muita alegria, sabe? Liberdade de fazer os movimentos. Eu me sinto feliz.
E quando a felicidade leva à liberdade de movimentos, de sensações e de sonhos. Como se a gente realmente estivesse dentro da dança. Eu sinto que eu estou no meio dos palcos dançando para um montão de gente. O que você imagina do futuro? Que eu vou continuar no lugar onde eu estou. Você quer dançar sempre? Sim. O futuro não está mesmo nas nossas mãos, mas o presente, esse dá para movimentar. E quem sabe, aproveitar tudo de bom que o balé pode oferecer. O balé, ele traz muita disciplina, né? Exige, na verdade, que você tenha essa disciplina. Então, eu acho que, para uma criança, isso também vai migrando para outras áreas da vida, porque ela leva essa disciplina para casa, para a escola, né? E com relação a outras coisas, na autoestima também das crianças, eu acho que quando eles sobem no palco, eles se sentem verdadeiramente estrelas. Então, eu acho que isso é um fator transformador na vida dessas pessoas. A professora Jainara sonhou e fundou o projeto Pontinha de Futuro. Assim, com sapatilhas, ela proporciona o encontro da dança com a vida de meninas e meninos. As aulas são nesta sala alugada no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Jainara pensou e bolou um jeito de manter a escola de balé com oportunidade para todos. Eu já percebia que o balé era uma coisa que não era acessível a todas as classes sociais, né? Quando eu fiz balé, era muito difícil assim custear e minha avó tinha que vender lanche na academia, picolé, para poder cobrir tanto os custos das aulas como custo de figurino, essas coisas. Então, assim, quando eu consegui me firmar na minha profissão, e eu pensei que eu podia ampliar isso, né? Trazer a oportunidade para quem tem tanto talento escondido e, às vezes, só está esperando lá uma oportunidade para se mostrar. E, de repente, né, quem sabe a gente vai ver alguma estrelinha daqui do Pontinha lá no Bolshoi futuramente. O projeto Pontinha de Futuro vai além do balé clássico, fortalece a autoestima. Isabela, por exemplo, não precisa usar a touca para prender o cabelo. Aqui ela dança como se sente bem. Eu me sinto livre de soltar o cabelo, a pessoa se sente livre, muito livre. É ser do jeito que você é. É. Enquanto as meninas e os meninos dançam, as mães esperam aqui, nessa sala, uma conversa boa, sentem que o balé só ajuda. Eu acho que ela tem uma alma de artista e as aulas só faz assim, explodir mais essa vontade dela de ser livre, de expressar arte, né? Ingrid sai fortalecida das aulas. Eu quero continuar na dança. Eu acho que não é algo que eu vá deixar só na minha adolescência. Eu acho que eu quero levar isso para quando eu ficar mais velha ou até mesmo virar professora de balé algum dia. A professora segue sonhando e confiante no futuro. A dança ela é transformadora de vida? Totalmente. Isso eu posso dizer assim, pela minha experiência de vida. E hoje, com o projeto, isso vem se reafirmando cada vez na minha vida. Tanto para crianças, como para adolescentes, como para pessoas 50 a mais. A dança está para todos e está, de fato, para transformar a vida dessas pessoas. A gente fica aqui na torcida para que os próximos passos dessas crianças, desses adolescentes, sejam de muito sucesso. O Enneão de hoje, com essa história muito bonita, fica por aqui. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Fique agora com o Globo Esporte. Tenha uma ótima tarde e a gente se vê amanhã.